auto-libertação, a interpretação de Emmanuel, como a Glória já falou, do livro Fonte Viva. A autolibertação foi primeiramente falada por Jesus. São diversas as citações evangélicas sobre libertação. Quando Jesus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está chamando para a autolibertação. Conhecereis a verdade, você vai conhecer a verdade. E essa verdade te liberta. Então, como é que eu vou me libertar? Conhecendo a verdade. Nós vamos tentar trazer aqui essa reflexão da verdade pela visão da doutrina espírita e por um capítulo específico desse livro que Emmanuel interpreta. Mas, como nós estamos no mês de outubro, e como nós estamos falando da doutrina espírita, em homenagem aos 65 anos de Kardec, os seus 12 anos de codificação da doutrina, a autolibertação, do ponto de vista de Kardec, ela é abordada ao longo de toda a sua obra. Kardec perguntou para os espíritos o que eles sentiam. E a maioria deles que sofriam precisava se libertar de sentimentos, precisava se libertar de erros do passado. E o que esses erros traziam para a alma? Dores da alma. E quando os espíritos tinham esse arrependimento e esse reconhecimento, muitos deles, segundo Kardec, conseguiam ter uma nova oportunidade, chamada de reencarnação, para quem está vindo pela primeira vez na casa espírita e na doutrina espírita, com o objetivo de tentar reparar danos de encarnações anteriores. E dependendo do mérito, esses espíritos relatam para Kardec que sim, é possível escolher a forma como nós vamos encarar a próxima vida. Num capítulo específico sobre a vida espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 216, Kardec vai perguntar justamente para os espíritos sobre a escolha das provas. Porque a gente não está falando de autolibertação, nós não estamos falando de nos libertarmos de sofrimentos, ou nós estamos querendo nos libertar de alegrias. Acho que a proposta na noite é a reflexão da libertação de sofrimentos. E Kardec pergunta, mas por que será que os espíritos escolhem? Porque enquanto espíritos, vocês escolhem provas tão difíceis, tão penosas. Porque a vida, a gente só reclama da vida, né? Que a vida está difícil, que eu vim nessa família, essa família é muito complicada, eu tenho esse emprego, eu tenho essa situação financeira, eu já tentei de tudo, eu tenho uma doença grave, e a gente está constantemente vendo o lado difícil da nossa vida. E muito desse lado difícil nós mesmos escolhemos. E Kardec pergunta, será que a gente não poderia escolher algo menos penoso? Tudo bem, já reconheci, já estou arrependido. Deus é tão bondoso, então não dá para ser uma vidinha mais leve. E a resposta dos espíritos é, para vós sim, parece penoso, mas para o espírito não. Quando ele está desprendido da matéria, a ilusão acaba e ele pensa de outra forma. Então, o primeiro conceito de autolibertação é a gente conhecer
a vida espírita. E que a vida espírita é a verdadeira. Que essa encarnação é só um pedacinho. São pedacinhos que a gente pode viver para melhorar. Enquanto encarnados, a vida aqui é muito parecida com a vida espiritual, que é a vida verdadeira. E Kardec faz um comentário longo, convido a todos a estudarem essa questão 266, essa é a resposta dos espíritos, e Kardec faz um longo comentário sobre todo o sofrimento dos espíritos. E ele diz, conclui, que a vida humana é cópia da vida espiritual. Então a vida humana que ele chama é a encarnada, que nós estamos aqui agora. É uma cópia. Se desencarnássemos todos agora, teríamos talvez palestras como essa. Por exemplo, mais sofisticadas, com outras sensações, como são descritas por André Luiz. Mas aqui é uma cópia. Aqui nós estamos aprendendo hoje, lá a gente também aprende. E eu trouxe isso porque é bem interessante que ele fala que a gente encontra nessa vida, em menores proporções, todas as peripécias da outra. O que é peripécias? São reviravoltas. Peripécias são transformações necessárias que a gente precisa fazer para sair daquela ilusão. Então, quando o espírito desencarna e passa por todas as provações, por todas as sensações, de encontro com a sua própria consciência, muito obrigada. Obrigada. Quando o espírito desencarna e passa por aquele período de autoconhecimento, reconhecer que está no mundo espiritual, quando consegue reconhecer, porque alguns não conseguem, mas quando consegue reconhecer e consegue ver o que tinha feito, consegue ser socorrido, esse espírito percebe que o que ele viveu foi uma ilusão da matéria. E o que ele precisa é se transformar, para que assim ele sofra menos. E aí ele escolhe uma prova. Então, por exemplo, uma prova, talvez, de uma vida com mais necessidades, com mais dificuldades materiais, para que aquele espírito não tenha tantos problemas com a riqueza como ele teve numa vida anterior. Porque a riqueza, ela caminha junto com a vaidade, ela caminha junto com a utilização do supérfluo, ela caminha junto com disputas, ela caminha junto com orgulho. Então a riqueza é uma das provas mais difíceis para o espírito. E pode ser que esse espírito tenha escolhido então vir numa situação menos favorecida. Se nós não temos esse olhar, nós vamos achar que a situação, que a prova, que essa encarnação é muito penosa. E não é. Então, a primeira autolibertação é da gente entender que a nossa vida, ela é a melhor. Que muito provavelmente nós escolhemos, mas pela bênção do esquecimento, nós não nos lembramos. Mas ela foi tão bem escolhida que ela foi aprovada pelos espíritos amigos, nossos protetores, por Deus, nosso Pai, que toda vez, assim como um pai aqui encarnado, ou uma mãe, quando um filho erra e se arrepende e pede, por favor, posso tentar de novo, a gente permite? O que dizer do nosso Pai, Deus, que não vai permitir uma nova encarnação do jeito que a gente está se propondo a fazer. É claro que na sabedoria Ele vai
permitir o que ele acha que é melhor para nós. E esse é o primeiro conceito de libertação que a gente tem que refletir. Um estudo mais aprofundado da vida espírita, que pode ser estudado nas obras de André Luiz, bastante conhecida a primeira como Nosso Lar, mas toda uma sequência. Numa delas, no livro Libertação, e eu trouxe justamente que o livro chama Libertação. Esse livro conta diversos casos de socorro espiritual para libertar os espíritos de situações que a gente pode chamar de trevosas, ou de situações de sofrimento moral intenso. Essa é a especialidade de André Luiz na erraticidade, né? André Luiz se tornou, depois que retornou para o mundo dos espíritos, um especialista em recuperar almas desencarnadas. E ele conta que a renovação moral é a única via para a liberdade. E é exatamente o que não é feito nessas zonas trevosas. Então, se por um acaso a gente desencarna numa situação muito desequilibrada e acaba indo para esses ambientes, nós vamos sofrer lá um aprisionamento moral. Ele cita assim, é bastante forte esse termo, mas André Luiz cita que juízes, entre aspas, falsos juízes, espíritos que se intitulam juízes, espíritos que ainda não se arrependeram e ainda se acham líderes e querem dominar, precisam dominar os outros para se sentir melhor, porque ainda não sabem, ainda não se libertaram, ainda não conhecem a verdade. Então, se aproveitam desse falso poderio e hipnotizam os réus. Aqueles que acabaram de desencarnar estão ali prontos para serem capturados. E condenam e martirizam, como se fosse um tribunal de céu e inferno. E é por isso que alguns espíritos relatam: estou no inferno. Mas o inferno não existe. É a nossa consciência, com a nossa conduta moral, que nos leva para regiões e lugares afins, dos quais a gente precisa se libertar. E, segundo André Luiz, o que eles deveriam sugerir é renovação moral, única via para a liberdade. Então, o segundo conceito de libertação é renovação moral. Então a gente precisa querer nos transformar. Nós precisamos buscar essa transformação. É a única via para a liberdade. Ainda antes de entrar em Emmanuel, então, se a gente pudesse pontuar, a gente pode falar vários motivos para a gente trazer esse tema nessa noite. Mas por que a gente precisa se libertar? Do que a gente precisa se libertar? Eu trouxe para vocês, para a gente discutir aqui, do livro Laços de Afeto, da irmã Cidufo, espírito também, psicografia de Vanderlei de Oliveira, que a culpa, a mágoa, o preconceito, a ingratidão, o medo, o azedume e as frustrações são monturos emocionais, ou seja, lixo emocional. Mais comuns e corrosivos do sentir divino. Corrosivo do sentir divino. Ou seja, prejudica a minha ligação com Deus, prejudica o nosso contato com o divino, nos afasta de Deus e nos afasta com um grande buraco, com uma corrosão. Alteradores, fatores perturbadores, alteradores e neutralizadores do funcionamento harmonioso do pulsar emocional. Mas vamos falar de emoções. Pulsar emocional.
quando estamos equilibrados emocionalmente, não há melhor sensação do que essa. É uma sensação de paz. Paz. Tudo isso que ela citou aqui, todos esses sentimentos que nós vamos conquistando, tudo que a gente não deveria, são lixos emocionais que corroem a nossa ligação com Deus. Além disso, trazem doenças, a gente vai ver mais pra frente, e prejudicam esse pulsar emocional. Então trazem diretamente alterações emocionais, que é o que a gente mais vê hoje. Se nós formos olhar pelo ponto de vista de qualquer religião, esse vai ser o tema abordado. Se nós formos olhar pelo ponto de vista da psicologia ou da psiquiatria, esse vai ser o tema abordado. Que tema? Desprender-se desses sentimentos. Não existe nenhum médico ou psicólogo que vá tratar problemas emocionais e que não fale pra gente: não fique tão preso a isso, não se preocupe tanto, né? Não se fala tanto da ansiedade, não se preocupe tanto, viva agora o momento, olhe para você. Porque se recomenda que a gente vá fazer uma terapia, uma psicoterapia, para que a gente olhe para a gente e consiga identificar tudo isso, todo esse lixo que está acumulado. Aqui nós estamos falando do ponto de vista da doutrina, então nós vamos falar, vamos nos libertar da culpa, vamos nos libertar da mágoa, do preconceito, da ingratidão, do medo, do azedume, das frustrações. Mas como é que será que se liberta disso, não? É fácil? Fácil não é. E aí é a primeira orientação. Que a gente tenha paciência com a gente mesmo. Que a gente entenda a nossa limitação. Que a gente não coloque no outro aquilo que a gente ainda não conseguiu resolver na gente. Isso é fala de todo e qualquer psicólogo, inclusive os espíritas. Inclusive, Adenauer Novaes fala isso num dos seus livros. Ele recomenda que a gente vá com calma conosco mesmo, mas que a gente se liberte aos poucos de cada um desses sentimentos. Eu acho interessante que ele fala assim: aprenda a viver num mundo sem esperar um mundo mágico. E aí a gente diminui a frustração. Não espere pelos espíritos para resolver os seus problemas. Essa é uma grande chamada para a gente se libertar desses sentimentos. Ao invés de a gente pedir ajuda, socorro para os espíritos resolverem, a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar que a gente tem esses sentimentos. E que esses sentimentos é que levam a todos os nossos sofrimentos, a todos os nossos problemas. Se a gente parar para analisar, é isso. É essa nossa falta de equilíbrio emocional. Então que a gente se liberte dessas conquistas. Então que a gente passe a conquistar afeto. Porque essas conquistas prejudicam o desenvolvimento do afeto. Faz com que a gente se torne mais rancoroso. Faz com que a gente se torne pessoas mais difíceis de conviver. A gente alimenta o outro lado, né? O lado ruim. Então, para a gente poder se libertar, a gente precisa alimentar o lado bom. A gente precisa alimentar o afeto. Às vezes pode começar o afeto pelo animal, às vezes pode ser o afeto pela pessoa que eu mais gosto. Então, eu vou pela pessoa que eu mais gosto e vou exercitando, e vou exercitando, e vou exercitando. Aí no outro dia eu vou tentar com aquela pessoa que eu não gosto tanto. E assim a gente vai, aos pouquinhos, exercitando. E aí a gente chega em Emmanuel, no capítulo 47, onde ele começa com uma citação de
de Timóteo, de Paulo, na primeira epístola aos Timóteos, que diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, Emmanuel chama a atenção que essa autolibertação tem a ver com entendermos que estamos no mundo material, mas o verdadeiro mundo é o espiritual. Então não trazemos para cá, quando encarnamos, uma carteira cheia de dinheirinho, não trazemos uma casa, não trazemos um documento dizendo: fui rei na vida passada, tenho direito a isso. Não. Nós chegamos necessitados de ajuda, somos socorridos por aqueles que nos recebem, muitas vezes pelos nossos pais biológicos, outras vezes por pais não biológicos, e é aí que nós entramos nessa encarnação. E dela a gente não leva nada senão a nossa renovação moral, se nos renovarmos. Senão levaremos a moral conforme ela vai ficar. Ele começa dizendo assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e com ninguém. As letras amarelas fui eu que coloquei, da minha interpretação. Então, desse primeiro parágrafo, ele diz que nesse curso, ele propõe um curso de autolibertação. A gente tem que tratar essa vida como se a gente possuísse tudo ou como a gente não tivesse nada. A gente precisa se libertar de tudo que é material. E se eu estiver numa situação em que eu tenho tudo, ok. Se eu tenho uma situação em que eu nada tenho, ok também. Eu preciso aprender a viver com todos e também aprender a viver sem ninguém. E com relação a possuir bens materiais, Emmanuel, neste livro Plantão da Paz, também no livro Lindos Casos de Chico Xavier, onde ele conta que essa mensagem foi psicografada depois de uma reunião específica, onde se questionava sobre problemas materiais, que se intitula Supérfluo. Emmanuel diz o seguinte: se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na Terra seria muito melhor do que ela está hoje. Então, liberte-se da posse material e conquiste o necessário. Liberte-se do supérfluo. E o supérfluo, além do material, é o supérfluo do lixo moral. É o supérfluo de ficar exigindo o que eu não mereço. Lembra que a gente fez uma escolha? Ou se não fiz uma escolha, Deus teve a misericórdia de me colocar no melhor lugar. Então eu não tenho que ficar pedindo o que eu não mereço. Eu tenho que trabalhar para merecer mais. Eu tenho que ser cada vez mais amoroso, mais generoso, para que eu possa estar numa condição de mais generosidade. É uma lei. É uma lei de afinidade. Sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo. Tá vendo? Não é coisa de psicólogo, é de espírito evoluído. Quando a gente reprova em alguém, quando a gente responde, quando a gente argumenta, muitas vezes armado, é porque a gente ainda não viu que aquele pontinho
está dentro de nós, aquele pontinho de imperfeição. Se alguém incomoda a gente, se alguma situação incomoda a gente, então os Espíritos recomendam: pergunte por quê. Por que isso te incomoda? E talvez nessa resposta a gente vai encontrar: ai, porque eu gostaria de ser dessa forma e não sou. Ai, porque eu não tive isso na minha infância. Porque eu não sou tão bom quanto aquela pessoa. Então, ao invés de eu reprovar no outro, então que eu me esforce para melhorar em mim mesmo. Eu acho muito bonita, é uma lição longa, então só trouxe alguns pontos dessa mesma lição, que ele diz que a felicidade, que o grande problema da felicidade não é em ser possuído pelas posses humanas, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Então, qual é a recomendação de Emmanuel? Alija o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Alija, para quem não sabe, arremesse para bem longe o supérfluo. Quando a gente joga para fora, quando a gente tira o supérfluo, a gente está se libertando. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão clara e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor. Veja que Emmanuel vai repetir o que ele fala em diversas situações. Não poderia ser diferente. Então, Emmanuel sugere no curso de autolibertação que a gente tem que viver com todos, saber viver com todos e ao mesmo tempo saber viver com ninguém. Mas como é que é isso? Com todos, por exemplo, a gente tem que fazer o exercício de compaixão, empatia e de não ao preconceito. Só esses três. Eu escolhi 3 para a gente levar de dever de casa, para a gente refletir. Se a gente já tiver conquistado, que ótimo. Se já conquistou, então a sugestão é que faça mais uma listinha, que a listinha é longa. E com ninguém? Com ninguém, o Emmanuel vai falar sobre solidão. No próximo parágrafo ele vai falar sobre solidão. Mas a gente encontra uma palavra na psicologia e no português, que é a solitude. E a solitude nada mais é do que a solidão bem vivida. Então nós temos 2 opções: viver na solidão, tristes, rebeldes, insatisfeitos, ou na solidão para aproveitar dela e olhar para dentro de nós mesmos. E é exatamente isso que ele fala no 2º parágrafo. Se a gente veio para a Terra necessitado de aconchego, como um peregrino, sabes que te retirarás dela sozinho. Então a gente vem sozinho e volta sozinho. Então, se viemos nessa condição, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, viver comigo mesmo, conosco, cada um consigo mesmo, é assim que a gente cresce de forma espiritual. Então, quando eu não consigo viver comigo, quando eu tenho uma dependência com alguém, seja uma mãe, seja um pai, seja um amigo, um namorado, uma namorada, seja um animal, seja lá quem for, é porque eu não cresci espiritualmente. E a gente precisa crescer. E é claro que isso é uma escala. Às vezes a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não que a gente ande para trás, mas não é tão linear como a gente pensa. Então a gente vai crescendo em alguns pontos, outros a gente ainda é muito infantil. E tudo bem. O que não é tudo bem é a gente não reconhecer isso, a gente não saber que isso existe e ficar esperando de Deus, dos espíritos ou de alguém, do meu vizinho, do meu amor querido, que resolva os meus problemas. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está
ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, cursinho de autolibertação de Emmanuel, tá? Então, na solidão é uma oportunidade de autossuperação. É claro que aqui a gente abre um parênteses. Uma solidão contínua, uma solidão intensa, perdas intensas que levam a luto, isso é outro capítulo. Isso precisa de ajuda externa, ok? Nós estamos falando aqui de prevenção. Nós estamos falando no âmbito em que a gente consegue enxergar, certo? Mas mesmo as situações muito difíceis, Deus às vezes permite porque o espírito ainda não quis. Então precisa bater, como a gente fala, lá no fundo do poço para conseguir voltar. Então às vezes a solidão, ela é necessária. Isso não quer dizer que a gente não possa ajudar. Isso não quer dizer que a solidão seja da pessoa sozinha com ela mesma. Só tem ela naquele local. Não, a solidão pode ser aqui, ó, cheio de gente ao redor. Porque a solidão é intrínseca de cada indivíduo. A solidão, ou a solitude, ou o reconhecimento, o crescimento espiritual é de cada um de nós. Eu não consigo tirar a sua solidão, nem você a minha. Só eu mesma posso trabalhar para o meu crescimento espiritual e para a minha autossuperação. Terceiro item do cursinho, terceira aula, vamos dizer assim, terceira aula do cursinho de autolibertação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Nossa, tem tanta coisa para falar desse parágrafo, mas basicamente, Emmanuel fala que a gente precisa se afastar do orgulho e da vaidade e fazer o bem porque ó, é muito bom, é muito bonito, ou então porque eu quero fazer uma barganha com Deus, ó, eu te ajudo aqui e aí você me dá uma vida legal na próxima encarnação. Não, você tem que fazer o bem por amor ao próprio bem. Simplesmente fazer o bem é bom. Fazer o bem faz bem para mim, fazer o bem faz bem para você, fazer o bem faz bem para todo mundo. Tem um livro, vou citar daqui a pouco, de um cardiologista, Dr. Marco Aurélio Dias, em que ele experimentou isso. De tanto ele começar a fazer bem, ele começou a se sentir bem. E aí ele resolveu escrever o livro. Então fazer bem, experimente. Fazer bem a alguém faz bem. E se a gente faz o bem sem ostentar, é porque a gente está reconhecendo a própria pequenez. A gente está reconhecendo que a gente está aqui, a gente é um... Né? Chico era pulga, né? Chico era pulguinha do jumento. Chico era um cisco. O que somos nós, né? Nós somos pequenos, mas somos parte da criação. Somos extremamente importantes. Deus gosta de nós, então a gente vale a pena. Vale a pena investir. Isso aqui eu vou passar bem rápido, tá bom? Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Não te imponhas. Não ache que você é o bambambam, que só você sabe, que quer mandar em todo mundo. E você é o dono da verdade. Dono da verdade, lembra? Botei lá no primeiro slide. Se é parecido com ele? Se for, eu peço desculpas pelo que eu falei agora. Mas se estiver muito distante, então não. Não te imponhas deliberadamente. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Ou seja, a autolibertação é eu viver a minha vida, eu não me preocupar com a vida do meu vizinho. E eu também, mas eu me preocupo com a vida do meu vizinho para que eu não interfira na vida dele, para que eu não seja um estorvo, para que eu não seja um motivo de vaidade, para que eu não seja um motivo de tristeza, para que eu não seja mais uma dor.
Se eu der conta da minha vida e da minha dor, eu me liberto talvez de 4, 5 grandes problemas da minha alma. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço do leito em que repousa. Emmanuel é fantástico, porque ele não fala só o que tem que fazer. Combater o melindre. Ele faz uma analogia. Eu tenho que combater o melindre do mesmo jeito que eu me preocupo em arrumar a minha cama. É bem certo que tem muita gente que não gosta de arrumar a cama. Mas, de uma forma geral, quem não gosta de chegar numa casa, num local, num hotel, seja lá onde for, que tenha um leito que vai nos acolher, nos acomodar, e tá aquele lençolzinho recém-lavado, bonitinho, dobradinho, gostosinho. Então, se a gente tem essa persistência de cuidar de onde a gente vai dormir, que a gente tenha essa mesma persistência de combater o melindre. Por que será que Emmanuel trouxe esse ponto do melindre? Porque é grave mesmo. O melindre, muita ofensa registrada, é peso inútil ao coração. E Emmanuel foi até gentil aqui. Ele não falou o que causa diretamente isso. Ele só pergunta: será que guardar tudo isso não é a mesma coisa que cultivar espinhos alheios, espinhos que não nos pertencem na nossa casa? Esses espinhos que vão nos machucar? E olha que interessante, este cardiologista que eu falei, o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, que já é desencarnado, ele diz o seguinte nesse livro: quem ama não adoece. Estou hoje convencido de que o grande drama da vida não é morrer, é não viver. Morrer sem ter de fato vivido. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. Por isso, quem de fato ama não adoece e morre, enfim, de vida vivida. E ele diz que é o contrário verdadeiro. Todos os pacientes doentes é porque não amaram. E no capítulo de mágoas e ressentimentos e melindres estão as doenças cardíacas. Então, Emmanuel nos cita. Aqui nós estamos falando da medicina. Diante de uma série de mais de 10 mil pacientes que passaram pela mão dele. Então, uma grande análise que ele fez de todas as doenças que atendia e como era a vida dessas pessoas. Então, doenças cardiovasculares estavam associadas a um registro de pessoas com mágoas, melindres, rancores e amarguras. Portanto, que a gente se liberte disso. Já caminhando aqui para o nosso final, Emmanuel diz o seguinte: desanuvie a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa para lá aquilo que não é nosso. É uma ofensa, é um disse-disse, é uma fofoca. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com a sua conduta. Preocupe-se com a sua responsabilidade. Ah, mas eu falei. Então sinto muito. Vão falar mesmo de você. Mas seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa amorosa consigo mesmo, reconheça que errou, vai e peça desculpa se for o caso, vai e repare o seu erro. Se descumpriu uma lei humana, vai ter que passar pelas penalidades da lei humana e não erre mais. Jesus disse isso. Jesus perdoou todo mundo. Quem eram os mais acusados quando a mulher adúltera chegou? Cadê os seus acusadores? Quem que te acusa? Ninguém te acusa? Então eu não vou te acusar. Só vamos combinar? Vai e não faz de novo. Não é por mim, não, é por você, porque senão você vai sofrer. Essa é a minha interpretação da fala de Jesus, tá bom?
E Emmanuel continua: deixa que a realidade, a nossa vida, te auxilie a visão. Então, essa libertação é para que a gente enxergue o que realmente significa a nossa vida. E encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Ou seja, quando eu reconheço a minha vida, os meus sofrimentos como parte do meu aprimoramento espiritual, tudo fica mais tranquilo. E eu passo a ser o meu anjo, anjo anônimo, do paraíso da minha vida. E por fim, Emmanuel volta ao início. Aprende a ser só para seres mais livre. Autolibertação. No desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Então Emmanuel conclui esse capítulo de novo, chamando a atenção que não vamos levar nada daqui material. Vamos levar o nosso crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual, ele acontece à medida em que nós vamos nos libertando de todas essas coisas que sujam a nossa alma, sujam o nosso espírito, lixo que amontoamos, que conquistamos. E que a proposta é: não vamos conquistar lixo, vamos nos libertar, vamos nos libertar. Vamos cultivar fé, desapego, independência, autossuficiência, desprendimento da matéria, autoconhecimento. Faltou aqui uma palavrinha em amarelo: compaixão. E vamos terminar como a gente começou, conforme eu prometi, com Jesus, quando ele disse para a gente não ajuntar tesouros que a gente não pode levar. Não ajunteis tesouros na terra, esses são roubados, esses são consumidos. Ajuntei tesouros no céu. Esses tesouros serão os tesouros que vão levar o seu coração. E ao invés de eu ser recebido lá por juízes, falsos juízes, que vão me condenar e vão me aprisionar, eu vou ser recebido por familiares amigos, por nossos anjos da guarda. Nós vamos ter a oportunidade de reencontrar talvez muitos de nós aqui, ou muitos daqui a gente não conhece, mas que trabalhamos no bem, que trabalhamos para a nossa libertação, que trabalhamos para o nosso crescimento espiritual. Eu espero que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e deixe dentro de nós hoje essa vontade da gente se libertar. Auto-libertação. Eu me libertar, não do outro. O dever de casa já é grande o suficiente. Se eu der conta da minha encarnação, ai, que alívio para Jesus. Que todo mundo cuidasse da sua casinha interna, certamente, como Emmanuel disse, teríamos um outro mundo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa estar aqui mais vezes juntos. Muito obrigada a todos.